descobrindo e denunciando os pecados de Israel. Isaías está descobrindo, tirando o véu e revelando as câmaras secretas dos pecados, das ações libertinas e licenciosas da nação hebraica. E o que é bonito e interessante no livro de Isaías é que várias vezes Isaías não apenas denuncia e identifica os pecados, mas ele também se sente responsável e se conta entre aqueles a quem ele está a denunciar. É interessante essa geraçãozinha de hoje. É uma geração que quer denunciar a igreja, que quer falar mal de pecado da igreja, mas eles querem gritar de fora como se eles fossem um sucesso. Eu vejo vídeos na internet, eu vejo, minha gente, essa gente aí é um sucesso. O que é interessante é que quando eu olho para Isaías, eu vejo Isaías denunciando o pecado. Mas ele não é alguém que está gritando de fora, denunciando quem está dentro. Ele é alguém que está denunciando de dentro, incluindo-se entre aqueles que ali estão. Quando você olha para Daniel, quando você olha para Neemias, quando você olha para Esdras, eles diziam: nós pecamos, nós estamos pecando. Ainda que eles por eles mesmos individualmente não fossem os agentes promotores do pecado, mas eles se incluíam entre aquela geração que estava se perdendo em pecado. Ou seja, aqui eu me incluo e digo: eu preciso também de misericórdia, eu preciso também de graça, eu preciso também de perdão, e eu preciso também estar em constante estado de dependência, de confissão e de arrependimento. Isaías diz: nós pecamos. Ele disse: ai de mim, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele não estava isento entre aqueles que estavam pecando, ele se inclui, porque nós pecamos. Ele não diz vocês, nós pecamos. Somos um corpo. Portanto, o profeta não é uma voz que grita de fora, mas uma voz que confessa e que grita de dentro. E ele diz: olha, vocês, nós estamos pecando. A iniquidade está nos separando de Deus. O pior que existe no mundo, irmãos, não é a AIDS, não é nenhuma outra doença que vocês possam contabilizar. A pior coisa que existe no mundo é pecado. Porque uma pessoa pode contrair AIDS, e ela vem para a igreja, aceita Jesus, e mesmo com AIDS, ela pode se achegar a Deus, ser perdoada e ir para o céu. Ela pode ter uma doença terrível, mas ela pode chegar na igreja e ter contato com Jesus. Mas o pecado, ele obstaculariza, ele atrapalha, ele mata, ele é um ladrão, ele rouba a alegria, ele rouba a paz, ele rouba a comunhão, ele vai definhando, destruindo, minando, dissipando, abrogando a vida de Deus em nós. Então Isaías responde uma pergunta do povo que naquele período estava perguntando: onde é que está o Senhor? Onde é que está Deus? Por que a minha vida está como está? Cadê o Senhor? Isaías responde: Deus está onde Ele sempre esteve. Deus não saiu do lugar, Deus não se moveu do lugar, Ele continua de pé, seus ouvidos estão prontos a ouvir, e suas mãos estão estendidas e prontas a operar, mas as nossas iniquidades e os nossos pecados é que nos distanciam dEle. Deus não mudou. As mãos dele estão estendidas. Deus não mudou. Seus ouvidos não estão agravados. Ele pode ouvir, ele pode socorrer. Mas o grande problema somos nós que nos distanciamos dele através das nossas ações arbitrárias e não gerenciadas pelo Espírito Santo de Deus. E aí a Bíblia diz que Deus não mostrava a eles o seu rosto. Isaías diz nesse capítulo que ele mantinha o seu rosto distante do povo. Veja o que diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Ou seja, perceba que coisa interessante, olhe para cá. Isaías estava dizendo: as mãos de Deus estão aí operando, os ouvidos dele ainda conseguem ouvir, mas o rosto dele está encoberto para vocês. Sabia que às vezes a gente está andando errado, mas Deus continua na última hora estendendo a mão e socorrendo a gente? Você sabia que mesmo a gente estando todo desmantelado, muitas vezes a gente clama chorando e Deus ouve a gente?
Mas nós temos uma geração que tem as mãos de Deus, que tem os ouvidos de Deus, mas que não vê a face de Deus. Anda desmantelado, mas Deus está lá com a mão estendida. Anda desmantelado, mas Ele ouve. Só tem um problema, você não vê a face. Ter a mão é ter a operação. Ter a audição do ouvido de Deus ouvindo seu clamor, quer dizer que Deus é bom e misericordioso. Agora o rosto dele é somente para os íntimos. Tem muita gente vendo aí o agir da mão, e tem muita gente clamando e sendo ouvido. Todavia, a face de Deus não é para quem quer viver de qualquer jeito. A face de Deus é somente para quem quer ser íntimo, para quem quer ser amigo, para quem quer ter intimidade. E só pode ver a face do Senhor aquele que anda retamente e que se converte dos seus maus caminhos e confessa os seus pecados ao Senhor. Aí o Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre ti e te dá a paz. É bem verdade que há muitas pessoas concentradas na igreja em serem ouvidas por Deus, em serem atendidas por Deus. É gente que chega na igreja e está de olho mesmo na mão do Senhor. Todavia, o verdadeiro adorador, ele não olha para a mão, nem se preocupa com o que Deus vai ouvir. Ele quer olhar mesmo é na face de Deus, porque na face de Deus está a glória de Deus. Moisés chegou para Deus e disse: eu quero ver a tua face, eu rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus disse: com os outros homens eu falo por meio de enigmas, mas com Moisés eu falo cara a cara, cara a cara. Esta noite eu não quero consentar a você que queira apenas as mãos de Deus, e não apenas que Deus te ouça. Mais importante do que isso é que Deus estenda a face dele na tua direção, e nós tenhamos uma igreja de íntimos de Deus. E aí ele vai descrevendo o pecado do povo. Olhe bem para cá. Ele diz que o pecado começa com as mãos que estão cheias de sangue, mãos cheias de sangue do próximo. Diz que os dedos estão contaminados também. Parece que ele estava até na época do computador, né? Os dedos contaminados de pecado, né? E ele diz mais, olha, que o pecado estava nos lábios, o pecado estava na língua e o pecado estava nos pés. Perceba aí, começa nas mãos, vai para os dedos, dos dedos vai para os lábios, dos lábios vai para a língua e da língua vai para os pés. Começa devagar, começa com a mãozinha, começa com um dedinho, depois passa para a linguinha, para os lábiozinhos, dos lábios desce para a língua, e da língua desce para o coração, e daqui a pouco os teus pés estão se dirigindo na direção de tudo aquilo que Deus abomina e não quer para você. Mas se esta noite você resolver buscar mais a Deus e dizer: deste ano eu serei mais cheio de Deus, tenha certeza, as tuas mãos vão ser usadas para abençoar, os teus dedos para partilhar o pão multiplicado com as pessoas carentes, e a tua boca vai ser feita para abrir a boca e louvar o nome do Senhor, e os teus pés vão andar na direção das promessas de Deus e jamais na direção daquilo que Deus não se agrada. Aí o profeta denuncia qual é o pecado do povo, e ele faz um resumo, e o resumo é: eles chocam ovos de basilisco. O que é basilisco? Irmãos, a mitologia, os povos daquela época, por exemplo, nós vemos Plínio dizendo isso, e outros historiadores falam que o basilisco era um resultado de uma anomalia. O galo estava com a galinha colocava um ovo, e aquele ovo era chocado por um sapo. Isso é a mitologia. E nascia um basilisco. O que era um basilisco? Era uma cobra diferenciada. Era uma cobra altamente venenosa. Ela era tão venenosa, diz a mitologia, que ela poderia matar com olhar, e ela matava com um hálito, de tão venenosa que ela era. Que quando ela não tinha algum bicho para matar, ela olhava para uma planta e soprava o hálito e as plantas morriam. Todavia isso é mitologia. O que a Bíblia quer dizer quando fala basilisco é de uma serpente, uma cobra venenosa. E vocês sabem que cobra coloca ovos. E aquelas cobras colocavam ovos.
E o povo de Deus estava chocando aqueles ovos. E quando eles chocavam aqueles ovos, saía de dentro deles o quê? Uma serpente. E mordia eles mesmos e mordia os outros. O meu povo choca ovos de basilisco. E sai uma serpente. E tem aqueles que chocam, e tem aqueles que comem, e tem aqueles que quebram os ovos. E quando quebra, sai deles uma víbora. Escute bem, serpente é uma figura do diabo. E eu quero dizer esta noite, que diariamente o diabo está jogando ovos na sua direção. Diariamente Satanás está jogando ovos nos seus pensamentos, ele está jogando ovos nos seus sentimentos, ele está jogando ovos na sua casa, ele está jogando ovos na sua vida afetiva, familiar, ele está diariamente jogando ovos. A serpente está colocando ovos diariamente. E nós não podemos chocar. Nós não podemos chocar estes ovos. A palavra chocar quer dizer cobrir. Ele joga aquele pensamento velho em você. Ele joga aquele sentimento faccioso, aquela ira, aquela raiva, aquela inveja. E você começa a chocar aquilo dentro de você. Cobrir, aquecer, prevalecer, cuidar. Mas esta noite, eu venho aqui com a mensagem de Deus para anunciar a você, em nome de Jesus Cristo, jogue esse ovo fora! Olhe para o seu irmão, pegue na mão dele e diz: joga esse ovo fora hoje. Jogue este ovo fora agora, em nome de Jesus. Jogue fora. Eu sei que você tem guerras com seus pensamentos. Alguns aqui têm guerras com sua língua. Alguns aqui têm guerras na sua questão sexual. Alguns têm guerras na sua questão espiritual. Eu sei que vem maus pensamentos, eu sei que vem ruins sentimentos. Uma coisa é isso, passar por aí, irmãos. Agora, ficar chocando. Ficar chocando isso? Não. Ficar pegando essas coisas ruins, dando lugar quentinho. Ficar afofando coisas ruins e pecaminosas dentro do seu coração. Cobrindo. Nutrindo serpentes venenosas debaixo da sua alma, nutrindo uma gestação maligna de algo inaceitável que está aí dentro, querendo crescer. Escuta, igreja do Senhor, você não foi chamado para cuidar de cobra. Você não foi chamado para ser mãe de cobra. Você foi chamado para gerar vida, você foi chamado para gerar paz, você foi chamado para gerar espiritualidade saudável e não ser um chocador de cobra. Os ovos de basilisco é tão ruim que nem a mãe quer. É provado cientificamente que a cobra deixa os ovos e vai-se embora. Ela não quer as pestes dos ovos. Isso é provado cientificamente, ela não quer. E tem mais, ela diz: e se eu ficar, quando nascer eu mato. Quando a cobra fica, não tem jeito, que os filhos nascem, ela mata. Até o diabo tem medo do veneno dele. Até o diabo tem medo do que ele está produzindo, porque ele sabe que o que ele está produzindo levou ele à perdição. Foi o que ele produziu que tirou ele da condição de anjo e o colocou na condição de uma serpente.
E aí tem crente chamado para ser bênção, crente chamado para ser um abençoador, crente chamado para gerar vida, crente chamado para ser uma bênção, e aí está chocando ovos. Chocador de ovo, que é um negócio fora do comum. E a cobra está passando por aí. Ela vai caminhando por aí, a cobra. Hoje de manhã ela passou na sua casa. E eu vou dizer a coisa, até dentro da igreja ela passa na hora do culto. Está pensando o quê? Agora mesmo é possível que ela esteja jogando uns ovinhos na cabeça de algumas pessoas. E ele já está chocando o ovo. E o pior, ele tem uma plateia, um monte de gente que gosta de comer dos ovos que ele choca. Cuidado. Cuidado quem choca. E tem cuidado com quem come na boca desses povos que chocam ovo. Alô? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você não parar de chocar ovo de cobra, você vai terminar ferido. Nós somos o nosso maior perigo a nós mesmos. Nós chocamos aquilo que vai nos fazer mal a nós mesmos. Nós acolhemos para dentro de nós aquilo que vai nos prejudicar, que vai ser ruim para nós e ainda vai ser ruim para as pessoas que estiverem perto de nós. Conta-se os dísticos espirituais de um persa chamado Jalal-od-Din, que ele saiu em uma das suas peregrinações na terra, e chegando numa terra de muito gelo, ele viu uma serpente congelada. E ele disse: que cobra bonita, que cobra linda, não leve ela. Não leve ela, ele está congelada. Vamos levar para Bagdá, para mostrar aos nossos companheiros. Ele levou a barra de gelo para Bagdá, e Bagdá é muito quente. E irmãos, e de repente aquela barra de gelo começou a desgelar. E conta os dísticos espirituais de Jalal-od-Din que aquela cobra, depois que descongelou, ela saiu dentro da cidade e matou centenas de pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, cuidado que esta cobra, que um dia Jesus congelou aí na tua natureza, ele te tirou de dentro de você, não brinque com ela, porque pode desgelar e ela pode sair querendo envenenar sua alma, envenenar seu coração. Pare de brincar com estes ovos que parecem bonitos e atrativos, mas dentro deles tem cobra. Como é que é isso? Vamos abrir a Bíblia. Por que é que eu não posso brincar com ovo de cobra? Isaías 14, 29. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 14, versículo 29. Diz-nos assim a escritura sagrada: não te alegres toda a Filístia, por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco. Olhe para o seu irmão e diga: cuidado com a raiz da cobra. Não, é só uma raizinha. Tem tanto crente que está na igreja, mas ainda está com a raizinha lá dentro do forró, com a raizinha lá dentro do carnaval, com a raizinha lá dentro do adultério, com a raizinha lá dentro da fornicação, com a raizinha. Não, é só uma raizinha pequenininha que está ali dentro. Não, não é nada não, não é nada demais não. Pois olha aí a palavra de Deus. Não te alegres toda a Filístia, por ser quebrada a vara que te feria. É uma profecia que está falando para Acais, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente e voadora. Uma serpente ardente e voadora. Olhe para o seu irmão e diga: se tu der lugar demais ao pecado que está aí, vai começar como uma raiz, depois vai começar uma cobrinha, e se tu der lugar, tu vai dar asa à cobra e ela vai voar e vai arder. Porque, irmãos, cobra é para andar no chão, irmão. Cobra é para andar rastejando. Mas tem gente que dá tanta moral para a cobra, dá dando lugar à cobra, é tanta atenção para a cobra, dá tanto ibope para a cobra, que já tem gente com a cobra voando dentro dele.
Cobra não foi feita para voar, mas começa devagarzinho, rastejando por ali. Daqui a pouco está voando. Daqui a pouco o fogo dela está queimando dentro de você. E o fogo dela abrasa contra Deus. O fogo dela acende as chamas do pecado. O ardor dela acende as chamas do adultério, das más maquinações, das más conversações e de tudo aquilo que Deus abomina. Isso fala de evolução. Uma cobra que começou como uma raiz pequena, mas foi evoluindo, uma cobra que começa rastejando e daqui a pouco já está voando. Não brinque com isso. E o pior, tem quem choca. Eu vou já dizer quem é que choca. São verdadeiras chocadeiras. E pior, tem quem come. Aquele cara que pega uma coisa ruim e fica chocando. Aí ele, ei, vem cá, meus amiguinhos, fica aqui. O que é? Eu vou dar de comer a vocês. O que é? Um fuxico novo. Ele está chocando e o outro está esperando comer o fuxico. E pior, morre quem choca e morre quem come. Pode dar glória a Deus, você nunca ouviu isso na sua vida e tem muito para ouvir ainda. Porque papai do céu está mandando é caldo de mocotó hoje pesado. Aqui tem gente que choca e aqui tem gente viciada em comer. Ah, pastor, mas eu não choco, mas come. Não choca, mas come de quem choca. Você nem pode comer, nem pode querer comer de quem choca. Nem choque, nem coma de quem está chocando. Saia de perto dessa chocarreação. Agora, a Bíblia diz também que existe o perigo. Perigo para quem quebra. E quando se quebra, sai uma víbora. Oxente, agora quem quebra sai uma víbora? É. Aqui esta noite, eu estou olhando para algumas pessoas e eu creio que vocês todos hoje, a partir dessa doutrina de hoje, não vai ser mais chocador de cobra, nem vai ser mais comedor de ovo de cobra. Agora Deus vai levantar aqui um bando de quebrador de ovo de cobra. Quem é que vai quebrar ovo aqui hoje? Levante a mão. Larga o pau desse ovo. Cadê os quebradores de ovo de cobra aí? Levante a mão e dê um glória a Deus aí. Você foi chamado para quebrar ovos das cobras. Às vezes, irmãos, a gente vem para a igreja inocente, sem saber das coisas. O profeta chega aqui, aí não sabe de nada do que está acontecendo. Aí começa a pregar e vai mesmo amarretado em cima daquele ovo. Aí quando você aperta na doutrina, diz quem sai de dentro, a víbora. Eu não vou mais lá nunca, eu não sou pastor. A gente prega contra adultério, contra a mentira, que é o cara, quando vai comer quebrando os ovinhos dele, que ele... Eu estou revoltado. Diga comigo, ovo de cobra não aguenta roxo da palavra. E nós vamos arrochar hoje na doutrina. E o irmão se revolta, o meu ovinho, eu estava cuidando do meu ovinho, eu estava doido por ele, esperando nascer o meu bichinho, o pastor quebrou o meu ovo. Aí fica revoltado comigo, fica revoltado com o profeta, fica revoltado com quem pregou. Às vezes a gente nem sabe, irmãos, e fica levando pancada das víboras porque quebrou o ovo dela. Você vê Jeremias sofrendo com Passu porque quebrou o ovo. Você vê João Batista sofrendo com Herodes porque quebrou o ovo da serpente.
Sempre que você se levantar para quebrar as teias do diabo dentro de uma igreja, o diabo vai se revoltar contra você. Xaramandarai. Glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga: pode quebrar sem medo. Pode quebrar sem medo, pode quebrar sem medo, pode quebrar sem medo. Dê glória a Deus hoje para quebrar. Vai quebrar. Deus está quebrando os ovos das cobrinhas aqui dentro, está quebrando tudinho. Ei, quebrador de ovos, pastor, me dê uma segurança aí para não ser um quebrador de ovos. Vou lhe dar agora. Salmo 91, versículo 13. Darei ordem aos anjos a teu respeito, para que não tropece em nenhum dos teus caminhos. Pisarás o leão e a cobra, pisarás o leão e a áspide, calcará debaixo dos pés o filhote da serpente, porque a mim me amou, eu te livrarei, te porei a salvo. Quem está com raiva do diabo hoje, bate com o pé no chão e pisa em cima. Vai, irmão. Pode pisar, olha para o teu pé aí. Debaixo do teu pé não está areia não. Debaixo do teu pé está a rocha Horebe. Debaixo do teu pé está a rocha sagrada de Deus. O que vocês acham que Jesus disse? Pegareis em serpentes. Pisareis escorpiões. E se a jararaca der um bote em você com alguma coisa mortífera, nenhum mal te será causado. Xaramandarasubia. Oh glória, eu sinto graça de Deus aqui. O diabo está com raiva porque a fogueira está se acendendo. Vocês lembram de Paulo? Paulo naufragou, chegou em Malta, numa ilha fria. Os bárbaros trataram eles com generosidade. Aí Paulo disse: está bom aqui, vocês são generosos, mas está muito frio. Eu não aguento ficar nessa hibernada, nesse inverno. Porque tem crente que gosta do frio, da coisa fria mesmo. Mas Paulo disse: não, eu não aguento esse negócio frio demais não. Se um pinguim passar aqui vai sair até gripado, até o pinguim sai gripado. Eu quero é fogo, vamos aquecer esse negócio, se junta aí. E ele entrou no mato e foi buscar graveto, porque sem lenha o fogo se apagará. Para ter fogo tem que trazer lenha. E o que é lenha? É o que o crente traz de casa, é o louvor, é a gratidão, é a graça, é o poder que você traz para louvar a Deus, é o fruto dos seus lábios. Mas aí Paulo pegou e disse: vamos acender o fogo, menino. Pegou, quando acendeu o fogo, pegou aquele graveto cheio de lenha. E uma daquelas lenhas estava com uma cobra chocando lá dentro. Eita Jeová! Diga comigo: o diabo não aguenta fogo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Podem acreditar, o diabo odeia uma igreja alegre, assim, avivada, dando glória. Ele fica doidinho da cabeça. Comece a gostar de fogo, irmão, de Deus. Fogo de Deus, comece a gostar. Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. Nossa igreja é pentecostal. Com todo respeito aos irmãos batistas, aos irmãos presbiterianos, aos calvinistas. Não, aqui não. Aqui é fogo, aqui é poder, aqui é glória a Deus, é aleluia. Aqui pode dar glória. Aí o povo se arredoou em volta da fogueira. Mas diz aí que a cobra saiu e mordeu quem? Irmãos, eu sempre fiquei encucado com isso. Como é que pode estar um monte de gente e ela tem um monte de gente para morder, mas ela quer morder Paulo? Irmão, pode ter certeza, se você pode estar no meio de 20 pessoas aí na rua de Cascavel, o diabo não vai querer atingir ninguém, vai querer atingir você. Por que ele vai mexer nos outros? Já é tudo dele. Ele quer mexer naquilo que pertence a Deus, que ele quer mexer no coração de Deus, ele quer mexer com você, ele tem raiva de você.
Quando a cobra véia, irmão, a serpente véia olha para os teus pés, ela fica perturbada. Sabe por quê? Por causa de Romanos 16, que diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Pode aplaudir a Deus. Dá glória a Deus para não dormir, irmão. Quebra esse ovo. Senta um desânimo, mas fica chocando. Senta uma tristeza e fica chocando, dando lugar à tristeza, chocando a tristeza. Sente sono e fica chocando o sono. Dê 3 glória a Deus de doer no espinhaço para ver uma coisa. A cobra saiu e pegou na mão de Paulo e ficou empendurada. Diga comigo, eu tenho promessa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está livre, quebrador de ovo. Por ser um quebrador de ovo na tua casa, na tua família, você quebra os ovos lá, o familiar fica tudo doido. Você não está livre nem isento de ser ferido. Nós somos muitas vezes feridos. Jesus pegou Judas e botou debaixo dele. Isso aqui é meu discípulo. E ele não sabia que aquilo era uma cobra para morder ele. Quantas vezes você pega uma pessoa, você honra ela, dá tudo a ela. Ela é demais, ela aqui é demais. E você, daqui a pouco está ali mordendo. Infelizmente é assim. É assim nas famílias, é assim nos relacionamentos, é assim. Você não sabe quem é a natureza da pessoa. Ninguém está livre, você vai ser ferido. Quando você apertar, vai sair a fibra. E eu vou perguntar, se apertar você, o que é que sai de dentro de você? Porque você olha assim, é um anjo. Parece Carmelita dos pés descalços. Mas aperta para ver. Aperta para ver quem está dentro. Eita, chibatada, meu Deus. Espera aí, Senhor. Calma aí que eu estou apanhando também. Diga comigo, eu posso ser ferido. Mas o veneno não vai me parar. Não vai, não vai, não vai, não vai. Eu tenho promessa de Deus na minha vida. Xaramandara xandaraia. Glória a Deus. Ei, tu viu? Pegou ele, mordeu ele. Agora ele cai. Foi a primeira coisa que os bárbaros disseram. Vai cair. Quando o veneno entrou, aí tem gente, pegou ele. Agora pegou ele, ele saiu triste. Agora ele morre. Aí o homem não morre. Aí o segundo grupo disseram, vai inchar. Porque quando a cobra você vê uma pessoa muito... Viu? Viu? Inchou, a cobra mordeu. Aí disseram, vai inchar, Paulo vai inchar. Não inchou também. Aí disseram, já não tem jeito. Não inchou, não caiu, não morreu. Só tem um jeito. Vamos idolatrar. É um Deus. Aí Paulo disse, cala a boca. Eu nem inchei, nem morri, nem sou Deus. Sabe por que eu não caí, nem inchei, nem morri? Porque eu estou vacinado pelo sangue de Jesus. E o meu Deus mandou seu anjo e disse que eu chegaria a Roma. E não tem diabo que impeça eu chegar lá. Porque Deus tem negócio comigo.
Aplaude a Jesus de Nazaré. Pegareis em serpentes e pisareis em escorpiões, e nenhum dano vos será feito. Oh, glória! Eu soube agora, uns 4 anos atrás, um muçulmano se converteu. E para se converter, para se batizar nas águas numa igreja clandestina lá no mundo árabe, o sujeito, para aceitar e ser batizado, ele tem que dizer assim: eu estou pronto para morrer. Se não estiver pronto para morrer, não pode ser batizado nas águas. E ele disse: eu tenho que dizer a papai que sou cristão para me se batizar, porque eu estou pronto para viver e estou pronto para morrer. E ele disse: agora eu vou fazer uma oração de 30 dias antes de contar para papai. O pai dele era um dos bichão do muçulmano lá. Começou a oração, todo dia de manhã tomava café com o pai dele. Quando foi no 30º dia, ele chegou o pai e disse: eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu sou crente em Jesus Cristo. Deixei a fé em Maomé. Eu sou de Jesus. Se o Senhor quiser me matar, pode me matar. O pai dele começou a chorar e se tremer. Disse: agora quem quer Jesus também sou eu. Porque eu estava sabendo que você estava junto com os cristãos. E está com 30 dias que eu coloco veneno no seu café e você não morre! Levante a mão e dê um brado de vitória! Pode glorificar a Deus esta noite, pode adorar a Deus esta noite. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que pedimos ou pensamos. Você não vai morrer, meu irmão. A cobra pode ter lhe ferido, você pode ter comido e se envenenado em alguma coisa, mas você não vai morrer não, dê a volta por cima. E se você já chocou, não fica aqui sendo acusado pelo diabo não, para de chocar e pronto. Ô pastor, eu estava bem, mas chegou um irmão e falou mal do outro, eu comi aquele ovo e fiquei envenenado contra o outro. Não tem problema. Vamos aplicar aqui uma vacina em você, hoje já aplicamos. Porque todos nós já chocamos ovos, irmãos. Agora eu quero falar para uns irmãos que Deus está tocando no meu coração, que estão se sentindo profundamente culpados aqui. O sangue de Jesus repreende esse demônio que está jogando culpa em você. O sangue de Jesus repreende esse diabo. Está querendo jogar um ovo de culpa em você para você chocar e ficar: eu falhei, eu errei. Pare com isso, levante a cabeça. Dê um chute desse ovo, joga ele longe. Sabe por quê que nós podemos quebrar os ovos e não somos feridos? Por causa de Jesus. Porque a primeira profecia da Bíblia é Gênesis 3:15. A cobra velha jogou um ovo lá dentro do jardim do Éden e Eva pegou e chocou. E ainda deu para Adão comer. Morreu ela que chocou e morreu também Adão que comeu. Mas aí Deus disse: não tem problema. Gênesis 3:15. Deus disse: da semente da mulher eu vou levantar um varão que vai esmagar a cabeça da cobra. Aleluia! E vocês sabem quem é ele, não sabe quem é ele, sabe? Ele é Jesus Cristo. E ele já esmagou a Satanás lá na cruz do Calvário. Você é vencedor. Aplauda Jesus esta noite. Agora eu quero falar rapidamente alguns ovos
perigosíssimo. Deus me deu para falar esses ovos, me revelou. Estava na oração e Deus me deu. Primeiro ovo de cobra que nós temos que quebrar hoje. Ovo da dúvida à palavra de Deus. Estamos vivendo numa época, irmãos, de muita informação, de muita tecnologia, de muito ateísmo, de muita proliferação de doutrinas estranhas e erradas, de muito libertinagem, de muito liberalismo. Os nossos professores são imorais, muitos deles, com exceções, é claro. As cartilhas que estão querendo passar para os nossos filhos são de coisas imorais e absurdas. É professores ateus defendendo o ateísmo e dizendo que Deus não existe na sala de aula. E o diabo, irmãos, ele trabalha com esse ovo chamado ovo da dúvida, uma áspide que gera dúvida na palavra de Deus. O diabo entra no jardim, que era o paraíso. Tem cobra dentro do paraíso, já pensou? Aí tem gente que diz, pastor, como é que pode acontecer isso dentro da igreja? Ora, tinha uma cobra dentro do paraíso, estava ali dentro de uma igreja. E diz o Talmud judaico que o diabo chegou, uma cobra que bonita, a bicha voava e chegou cantando. Aí foi logo para Eva. E começou a bater altos papos. E aqueles papos, ela foi inoculando os ovos de basilisco no coração de Eva. Não foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Em vez de ela colocar a exclamação, colocou a interrogação, gerou dúvida. Colocou dúvida no coração de Eva sobre aquilo que Deus tinha dito. Deus disse, de tudo se pode comer, mas da árvore que está no centro do jardim, no dia que dela comer, certamente morrerá. Ela disse, Deus não disse que poderias comer de toda a árvore do jardim? Aí Eva, não, de toda a árvore do jardim, mas daquela que está no centro nós não podemos comer. Que nada. Isso é conversa de Deus. Deus está querendo com medo Deus está com medo de competição. Ele está com medo de concorrência. Porque Ele sabe que se vocês comerem aquilo ali, vocês vão ficar grandes. Vocês vão ser maior do que Deus. Vocês vão ser igual a Deus. Vocês serão grandes. Vocês serão tremendos. Vocês serão espetaculares. Irmãos, por que a gente não se contenta em ser o que a gente é, né? O jumento não quer ser boi, boi não quer ser cavalo, cavalo não quer ser cobra, cobra não quer ser ovelha, ovelha não quer ser jacaré, jacaré não quer ser jumento. Mas nós não queremos ser gente, nós queremos ser Deus. Jogou a dúvida no coração de Eva e ela fez o quê? Chocou. E começou a dizer, rapaz, não é que é mesmo? Aí começou a olhar para a árvore e disse, rapaz, o fruto é tão bonito, é tão gostoso para comer e boa para dar entendimento. Aí arrancou. Rapaz, Adão não está aqui. Irmãos, Adão era, não sei onde é que Adão andava naquela. Irmão, tem tanto marido descuidado que a cobra velha está conversando com a mulher dele e ele está sem perceber nada. O sangue de Jesus tem poder. Quando eu vejo uma cobra olhando para minha esposa, eu dou logo uma marretada no pé da orelha e dos ouvidos para arrancar os dentes e cortar o veneno. Cuidado que as internet estão cheias de cobra atrás das ervas, viu? Adão, fica ligado. E cuidado das ervas com os adões. Porque existem aqueles que não são nem Eva nem Adão, são a junção dos dois, falando ligeiro. Fala Eva e Adão, bem ligeiro, para você ver uma coisa. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus. Olhe para o seu irmão e diga, dê glória a Deus, irmão. Bora para frente. Show. Aí eu falei isso agora que é cômico. Mas tem pessoas que são moralistas e o diabo pega isso aí, joga um ovo na cabeça dela e ela fica chocando. Olha o pastor brincando, olha o pastor dizendo uma coisa engraçada. Aí começa a chocar a cabeça dela, porque ela está envenenada. Não vai para a igreja não, o pastor brinca. Eita cobra velha venenosa da peste. Quebra esse ovo, irmão, joga esse ovo fora!
ovo da dúvida, a palavra de Deus. E o bicho é tão... o bicho é sagaz. Você sabe o que significa sagaz? Sagaz significa capacidade de fazer o bem parecer mal e o mal parecer bem. Você conhece gente assim? Irmãos, você é verdadeiro, você é íntegro, você anda na retidão, mas a pessoa é contra você. Mas você é ladrão, safado, vagabundo, paquera. Isso aqui é um homem de Deus. Por quê? Porque o diabo é enganador. Ele é pai da mentira. Ele é sagaz. Ele faz o bem parecer mal e o mal parecer bem. Aí daqui a pouco você come e ele sai de perto e quer ver a queda. Isaías diz: ai daqueles que ao mal chamam bem, e ai daqueles que ao bem chamam mal. Olha para o teu irmão, bate dele e vigia na terra, crente. Eita, que o negócio está pegando esse ano, Jesus. Eu estou ouvindo só a quebradeira no meio de mundo de ovo aí, por todo canto aí, sendo quebrado. Irmãos, ele, em Mateus 4 diz que Jesus estava com fome no deserto. Diz quem veio? O bicho, a serpente veio. Irmãos, quis jogar ovo em Jesus. Ei, se tu és o Filho de Deus, você... Deus chega no ouvido de João e diz: aquele sobre quem tu vires descer o Espírito Santo, este é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quando ele entrou no Jordão, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Aí João viu e disse: está no meio de vós o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Jesus, sou eu que tenho aí a ti, tu vens a mim? Jesus disse: basta por um pouco, João, porque nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Aí uma voz bradou do céu e disse: João, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. O que foi que Deus disse de Jesus? Este é meu filho amado. Quando chegou no quarto, o diabo disse: se tu és o Filho de Deus. No 3, Deus disse: tu és meu filho amado. No 4, o diabo disse: se tu és, manda as pedras virarem pães. O que foi que o diabo colocou? Dúvida. Ele coloca isso dentro de você quando você erra. Ele joga um ovo dentro de você. Você pecou, você não presta. Você errou, você falou mal dele, você fez isso. Aí você começa a se encher de dúvida. Oh meu Deus, eu errei. E não tem mais jeito para você não. Você não presta não. Ele atingiu Jesus com esse se és o Filho de Deus. Por que tu está passando por isso? Se tu és o Filho de Deus, por que está sofrendo? Se tu és o Filho de Deus, por que está essa luta da tua vida? Ele começa a jogar dúvida dentro de você. Olha, todo mundo é abençoado e tu não é. Todo mundo recebe vitória e tu não recebe. Todo mundo se converte à família deles e ninguém se converte à tua. Começa a jogar em você. Mas Deus esta noite está desfazendo o ninho do diabo, arrancando as teias da areia do bicho e dizendo: tu és filho de Deus, o Senhor te ama e te quer bem. Jesus olhou para ele e quebrou logo o ovo. E disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Abra sua Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 2 de Coríntios, capítulo de número 11. Meu Deus, eu quero que todos prestem muita atenção nisso. 2 de Coríntios. Eita, que o negócio, o caldo está grosso, viu? Quem está amando a palavra de Deus, diga glória a Deus. Amém, glória a Deus. 11, capítulo 11, 2 aos Coríntios. Versículo 3. Paulo diz assim: mas eu temo. Estou preocupado com a igreja. É o que ele está dizendo. Eu estou preocupado. Ele começa num dizendo assim: tomara que vocês me suportem. Até o pobre de Paulo estava sofrendo com a igreja de Corinto. Vocês sabiam disso? A igreja de Corinto estava chamando Paulo de feio. Marquinhos, um menino que estuda, sabe disso. Eles estavam dizendo que Paulo era feio. Havia um complô contra Paulo dentro da igreja de Corinto. A igreja cresceu com Paulo e começou a dizer: esse homem é muito feio, porque Paulo tinha um problema nos olhos, talvez um câncer. Os olhos eram meio zaroio, era careca, baixinho. E diziam: ele é feio demais, ele não sei o quê, ele só é bom de escrever, ele só serve para escrever carta. A presença dele é fraca.
Eram as acusações contra Paulo. Aí Paulo, se vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura, suportai-me mais ainda um pouquinho, porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas eu estou com medo, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Você pode pegar uma mocinha da igreja, você bota um rapaz direito para conversar com ela, ela diz, isso é um arigó, isso é um atrasado, mas bota um bicho velho com um brinco nas orelhas, com as calças caídas, cheio de gíria, bota para conversar com ela, em 3 minutos ele desdobra ela. Aí Paulo diz, olha, vocês são noiva de Cristo, mas eu estou com medo que a serpente, como seduziu Eva e enganou Eva, vai enganar a igreja também. E como é que o diabo engana a gente, irmãos? Aí a Bíblia diz, nos apartando da simplicidade que há em Cristo Jesus. Eu não vou para a escola dominical não, porque o professor, a aula é muito simples. Não vou para aquela igreja não, porque ele não fala de filosofia de Sócrates, Aristóteles, Platão, nem das meditações esquizofrênicas de Buda, dá uma bacarachão de canto, e o abiram charamba que tiver tanto chão para bopada. Tu tá doente, irmão? Vou para a igreja não, eu quero assuntos mais profundos. Vou para a escola não, porque a aula é besta. Envenenada. O diabo está te enganando. O evangelho é simples, mas é poderoso. É Jesus salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu. Um amigo, uma pessoa que eu conheço, não é amigo não, é um conhecido, já bem velho. Ele disse que conheceu Daniel Berg. Ele disse que conheceu Daniel Berg na casa publicadora da CPAD no Rio de Janeiro. E ele disse que Daniel Berg tinha chegado de Recife, isso em 1960. Tinha chegado de Recife e estava vendo um evento de um partido lá que tinha comunista, sei lá o que era. Eu não lembro o nome do movimento não, mas parou Recife. E esse Daniel Berg tinha chegado do Recife, estava na casa publicadora. E ele disse que o Daniel Berg falava bem repetitivo, assim, você dizia... Oi, pastor Daniel Berg, paz do Senhor, ele. Paz, Senhor, paz, Senhor, irmão, paz. Aí disse que uma pessoa que chegou do lado dele disse, e aí, Daniel Berg, tudo bem, pastor Daniel Berg? Como vai o senhor, paz do Senhor? Ele, oi, irmão, paz, Senhor, paz, Senhor. Vai tudo bem? Tudo bem, irmão, tudo bem, graças a Deus, tudo bem. E a igreja? A igreja, o Senhor Jesus tem operado, tem salvado, ele era sueco, né? Aí diz, rapaz, que movimento terrível é aquele que está acontecendo em Recife, daquele grande partido lá, está tomando a cidade. Aí ele olhou para o homem e disse, Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Eram homens focados, não nos acontecimentos sociais. Eram homens focados, não de partido político. Eles estavam focados, era na palavra. O cara veio perguntar do negócio do partido político. Ele olhou e disse, Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Deixa eu correr que não tem mais tempo não. Segundo ovo que a gente tem que quebrar. Ovo da murmuração. Diga comigo, ovo da murmuração. Gente que murmura, irmãos, tendo tudo, tendo casa para morar, com a barriga cheia e miando. A Bíblia diz, tendo o que comer, tendo o que vestir, sejais contentes. Nada dá certo para mim, ó céu, ó mar. Cuidado. Porque a Bíblia fala de um povo que depois de ter sido tirado do Egito, batizado nas águas, no mar vermelho, andados debaixo da nuvem, comido maná, tentaram o Senhor no deserto, e Deus não se agradou da maioria deles. E qual foi o pecado deles? Murmuraram de Deus no deserto. Deus mandava maná, eles começavam a reclamar, tudo com bucheio. Só maná. Eu estou cansado de maná.
O que é que vocês querem? Quer carne. Aí Deus soprava um vento do oriental, e a Bíblia diz que fez chover codornizes. E Deus parece que estava com raiva e era nordestino. Está na Bíblia isso aqui que eu vou dizer. Deus disse assim: eu vou dar tanta carne a vocês, até sair pelas ventas. E eles murmurando: estou com saudade dos pepinos, estou com saudade da cebola. Aí veio umas serpentes. E a Bíblia diz que as serpentes eram abrasadoras. E caiu multidões morrendo, mordidos de cobra no deserto. Deus, o povo vai desaparecer. Aí Deus disse: levante, Moisés, uma serpente de bronze. Porque veneno de cobra a gente tira da cobra para curar. Eles vão olhar para a serpente de bronze e vão ser curados. E quando Moisés levantou a serpente, eles olhavam para a serpente e o veneno saía. Porque a mitologia diz que só existe uma maneira de matar o basilisco. Se você pegar um espelho e mostrar, ele vê ele mesmo. Estou fazendo aqui uma conjectura parecida com o que Deus fez. Levantou uma serpente de bronze. Quando o povo olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Mas sabe o que aquela serpente de bronze era? Jesus disse para Nicodemos em João 3: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado no Gólgota. E todo aquele que para ele olhar e nele crer, será salvo. Aplauda Jesus de Nazaré. Terceiro ovo, esse aqui é perigoso para nós, viu? Geralmente o diabo joga mais em nós que prega, nós da liderança. Ovo da hipocrisia e falsidade. Oh meu Deus do céu. Você pode dizer comigo: o ovo da hipocrisia e falsidade. Os fariseus chegavam perto de Jesus: mestre, Jesus, raça de cobra. É ou não é? Está na Bíblia ou não está? João Batista estava pregando, de repente ele viu aquela raça venenosa de fariseu vindo para o Jordão. Aí ele disse: raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir do juízo que vem? Qual era a doença dos fariseus? Hipocrisia. Jesus diz: tenham cuidado com o fermento dos fariseus. E o fermento dos fariseus é a hipocrisia. O que é hipocrisia? Vem do sujeito que tem a capacidade de ser contratado amanhã para a Globo. Nas igrejas tem. Tony Ramos perde para crente que tem nas igrejas, irmão. E ele chega perto de você, lhe odiando. Tudo bom, irmão? Você é uma autarquia, homem. É um caminhão carregado de Bíblia. Hipocrisia, a religião faz isso com a gente adoece de hipocrisia, a gente abraça odiando, Irmãos, tinha um camarada que me detonava nas casas aqui no primeiro ano. Ele fazia montinho nas casas, ficava envenenando os irmãos contra mim. Teve jovem que foi na minha casa chorar para minha esposa dizer que ele mandava a irmã sair daqui, ele detonava a irmã, falando mal de mim, não sei de quê. Porque eu só posso ser pego na lei do meu Deus, eu sou igual a Daniel. Daniel só tinha uma coisa para acusar ele, é que ele era muito zeloso pelas coisas de Deus. Eu sou muito zeloso, tão zeloso pela coisa de Deus, aí você tem do que me acusar. Ele passa do relógio. Mas eu passo do relógio porque eu prefiro estar aqui mais do que em qualquer outro lugar. Ele faz zoada do som, faço mesmo, porque eu amo a Deus. Só me acusa disso. E eu estou quebrando os ovos. E como é que você vai quebrar os ovos? Bárbara disse: quebre os ovos. Como? Termine no horário. E eu vou já terminar, amor. Já vai saindo ali já. Hipocrisia. Raça de víbora. Jesus diz: serpentes. Abra sua Bíblia no Salmo 58. Eu vou correr, não vou mais nem... Essa foi pesada demais, agora chegou a sentir o peso. Até a Bárbara saiu, peraí.
Meu Deus, Salmo 58, versículo 4. Aí depois Jesus bota um óleozinho. Não está ruim para vocês não, irmão, está ruim para a cobra. Isaías 58, versículo 4. Quem está aqui para aprender, diga amém. Salmo 58. Salmo 58. Olha aí, Davi falando. Verso 2, vamos ler. Antes do coração eles forjam iniquidade, dentro deles. Sobre a terra eles fazem pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre. Andam errado desde que nasceram, proferindo mentiras. Olha aí. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda. Vale, meu Deus do céu. A pior veneno de cobra que tem é o da cobra surda. Quando a cobra surda morde uma pessoa, você prega e a bicha não escuta nada. Oh meu Deus do céu, como a palavra de Deus é terrível. Cobra surda, escuta, cobra surda. São como serpente, como a víbora surda. Crente que é como a víbora surda, que tem tapado os seus ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito. Deus envia o melhor dos encantadores, mas ele não ouve nada, não presta nada. Ele é o melhor dos peritos dos encantadores. Olhe para o seu irmão e diga: cuidado com a cobra surda. Vê muito, mas não escuta nada. Deixa eu terminar. O último ovo, que esse aqui nós temos que quebrar hoje, urgente. Ainda mais depois do culto, que fica: aquela palavra foi para quem? Aquilo que ele disse foi para fulano. Pare com isso, vá se converter. Eu não tenho coragem de subir em púlpito para desabafar, não. Estou pregando a palavra que eu recebi. Cheguei de manhã, a Bárbara disse: o que é isso na janela? Eu vi os ovinhos. E veio na palavra: ovo de basilisco. Fui orar e disse: Deus, o que é que eu digo? E começou a vir: ovos da dúvida da palavra de Deus, ovo da murmuração, ovo da hipocrisia. E por último, ovo do fuxico e das contendas. Tem gente, irmãos, que eles têm umas antenas. Os fuxiqueiros, eles têm uma sintonia com o fuxiqueiro. Quando vê um, as anteninhas... Tim, 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 tim. Mas escute, o pior veneno da cobra do fuxico não é do fuxiqueiro que tem um veneno na ponta da língua, não. O da ponta da língua são aquelas pessoas que falam que não deve, não sabe falar, não tem sabedoria. Eu vou lhe mostrar o pior tipo de ovo que tem. Não é o ovo que é colocado na ponta da língua, não. É o ovo que é colocado debaixo da língua. Porque na ponta da língua você vê, agora debaixo da língua não tem quem veja. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 13. Eita, palavra de Deus terrível e maravilhosa. E está sendo gravado. Compra o CD e bota para tocar. Romanos 3, verso 13. A sua garganta, fala, meu Deus do céu, é um sepulcro aberto. Com língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está onde? Debaixo dos lábios. Você olha, vê aquela boca linda. Mas debaixo do lábio, bota a mão que tu se quebra. Que tem veneno. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho que há o quê? Contenda. Mas enchei-vos do Espírito Santo.
O vinho ali é retratado como o quê? Fala, meu Deus. Como o quê? Contenda. Abra sua Bíblia em Provérbios para terminar. Os irmãos gostam de um vinhozinho. Oh, glória. Um cálice de vinho até vai, né? Porque tem gastrite. Mas tem uns cabas que começam num cálice, termina no gole. Daqui a pouco está com a garrafa dentro da boca todinha. Provérbios 32 e 23. Ai, não tem não, eu errei. Oh, meu Deus. 31 e 23, deixa eu ver se é. É não. Oh, meu Deus, é um que fala do vinho. Espera aí, vamos procurar. É no final mesmo. Quem pode me achar esse versículo para terminar? Foi eu correndo. Dai glória a Deus. Hein? 6. Amém. Olha aí. Vamos ler o versículo 5. Para que não bebam e se esqueçam do estatuto. Olha aí o estatuto aí, as leis, os princípios de autoridade. E pervertem o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargos de espírito. Não é isso não. Aqui está mandando é dar bebida. Meu Deus do céu. Hein? 31, 20. Não. 20. Capítulo 20. Então capítulo 20. Verso. O vinho é escarnecedor. Escarnece o irmão, fala do irmão. E a bebida forte e alvoroçadora. E todo aquele que neles errar, nunca será sábio. Agora deixa eu acho que eu estou achando e não era esse ainda. Olha aqui. 23, 31. Vamos lá, isso é culto de ensino, é assim mesmo. Não olhes para o vinho quando se mostrar vermelho. Você vê aquele copão vermelho. Onde é mesmo o versículo? Já perdi. 23, 31. Não olhes para o vinho quando se mostrar vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Mas o sangue de Jesus tem poder. Diga comigo, o sangue de Jesus tem poder. Pergunto para o seu irmão, já quebraste os ovos? Então fique de pé dando glória a Deus.